na nossa cena, tá? A gente vai primeiro corrigir algumas coisinhas na nossa cena para que ela fique apta a ser renderizada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, por exemplo, é salvar essa cena com um novo nome para dar continuidade ao nosso trabalho e ter sempre o nosso trabalho versionado. Então, essa aqui vai ser a cena 01 de render, ok? Aqui a gente pode ver que o rig já foi colocado em atualizado, aliás, ele já está pretinho aqui, que é a forma que a gente tem lá os nossos materiais que estão mostrando para a gente pretinho aqui, não tem problema, é o material que a gente mudou para 2D. E se a gente for ver agora, por exemplo, no nosso render, a gente pode ver como que ele funciona, ele já está com o nosso material. Então, se a gente for ver a primeira coisa que a gente pode ver no nosso render, e ele está um pouco grande aqui, deve demorar um pouquinho. É, vou dar um pequeno pause para ele não demorar muito esse render. Ok, esse aqui é o render que criou para a gente. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa janela, só para ela não ficar muito difícil da gente selecionar. Esse foi o render que a gente tem agora já com o nosso personagem, com as nossas texturas 2D e o nosso background. Uma coisa que a gente pode ver aqui bem clara que a gente vai corrigir é, primeiro, por exemplo, a nossa... primeiro, por exemplo, a nossa textura ela está muito desalinhada com o nosso personagem, porque parece que o personagem está super claro e a nossa textura está escura. Isso é perceptível até mesmo na nossa viewport. Eu vou mostrar para vocês, vou salvar essa cena, essa imagem como imagem de referência. A gente pode ver que na nossa viewport aqui, olha, a nossa textura ela está em um plano aplicado um lumber. Ok? Se for um lumber, ele vai respeitar a luz da nossa cena. Então, para a gente ler realmente a cor da nossa textura em 2D, como se foi criada, a gente vai vir aqui no nosso Hypershade e a gente vai mudar esse lumber para, ao invés de utilizar o lumber que vai renderizar nossa imagem em relação à sombra da nossa iluminação na cena, a gente pode vir aqui e mudar, ao invés de ser esse lumber que ele vai utilizar, ele utiliza aquele outro material que a gente viu, que é o Surface Shader, que ele realmente vai pegar a cor exata. Aqui no caso ele mudou para preto, a gente poderia vir aqui pegar a textura do file, que é o BG, né? Esse aqui é o file BG, e arrasta ele aqui com o botão do meio para o Alt Color, ok? Só para facilitar a nossa vida, esse file aqui, ele é o nosso BG file, ok? E esse aqui, Surface Shader, é o nosso BGRef Material, ok? Olha lá agora na nossa cena, por exemplo, a gente já tem uma imagem bem mais clara do que é a textura 2D. Se a gente for ver no nosso render novamente desse mesmo frame, agora com nova textura em novo material, aliás, a mesma textura com um material novo que é o shading, a gente vai ver que agora sim, ó, ele está mais integrado no nosso background, justamente porque o background agora está com a cor exata. Se a gente for comparar esse background com o anterior, olha lá, o anterior ele estava um pouco acinzentado, tá? Então agora ele está mais integrado, que é ele lê realmente a cor de fundo e ele está um pouco mais dentro com a nossa coloração do nosso personagem. Agora a gente vai fazer alguns frames só para frente para a gente ver como que está a integração dele na nossa cena. Vamos fazer um frame desse daqui para a gente ver. E a gente vai ver provavelmente que ele está andando direitinho ali, beleza, está indo bem. Uma coisa que a gente pode passar também, vamos ver. Não vou guardar isso não, a gente está fazendo só teste. Passar um pouquinho até o último frame. Vamos ver. Aqui a gente tem que reparar duas coisas. O nosso background ele já está com aquela luz aqui, essa luz estranha. Luz estranha não, essa luz de fog que ele está vindo lá do fundo. E o nosso personagem ele está com a iluminação invertida. Olha a árvore aqui, por exemplo, a luz está batendo do lado direito da árvore, de lá para cá. Então aqui cria sombra. O nosso personagem está ao contrário. Se vocês forem ver, olha lá. A luz dele está vindo daqui nas costas e aqui que é o escuro. O peito dele estaria escuro, tá? Então a gente precisa inverter essa iluminação do nosso personagem. Para inverter a iluminação do nosso personagem é fácil. Esse material que a gente criou, que é 2D,
ele respeita uma luz, por exemplo. A gente poderia vir aqui em Create Light, por exemplo. A gente cria um Point Light. Point Light é bom porque onde a gente colocar o Point Light, vou mostrar para vocês, ele vai alterar a nossa iluminação. Então, se a gente colocar o nosso Point Light, cadê o nosso Point Light? Cadê? W. Aqui o nosso Point Light. Ó. Se a gente colocar o nosso Point Light um pouco mais aqui, nas costas dele, ó, a gente, vamos ver aqui, eu vou mudar para Point Light aqui, ó, porque ele não está mostrando Show Lights, assim vai ficar mais fácil a gente ver. Então aqui, ó, o Light está aqui. Se a gente fizer um render rápido dele, vamos só renderizar o personagem em si, que, vamos renderizar tudo rapidinho. A gente está preparando a cena mesmo, é bom que a gente já vê como que fica. Aqui a luz, olha, está respeitando onde que está aquele point light, tá vendo? Aqui está escuro, aqui está claro, porque o point light está bem aqui. E o que a gente vai fazer é mudar, por exemplo, o point light, trazer ele mais para cá, por exemplo, para mostrar para você se o point light ficar mais aqui, ó, no personagem, ele vai dar uma iluminação ali, ó. Então, rapidinho a gente muda aqui o render do personagem. Posso selecionar uma região, pedir para renderizar somente a região, coisa aqui. Olha lá, o point light está desse jeito. Eu vou mudar mais uma vez o point light só para a gente ver como que ele estava. Ele estava aqui um pouco nas costas. Dessa maneira, se ele estiver nas costas, ele vai ficar com um claro aqui, ó, do nosso personagem. O que a gente quer é exatamente o oposto. Então a gente coloca o nosso point light na frente do personagem. Vamos pôr aqui só de teste, na frente do nosso personagem. Ele vai dar uma coisa mais ou menos assim. Esqueci de renderizar tudo. Aqui, ó. Só que a diferença é que o nosso point light está aqui próximo da nossa câmera, ok? Está próximo de onde a gente está. O ideal é que o point light esteja do lado de lá do personagem, porque é de lá que está vindo a luz. Então, agora o que eu vou fazer é posicionar esse nosso point light em relação à nossa câmera. Eu vou mudar aqui para perspectiva. Persp, ok. Eu vou pegar o nosso point light e colocar onde ele deveria estar, porque, por exemplo, quando o personagem estiver lá na frente, o nosso point light tem que estar aqui também, ó. Tem que estar para lá da nossa câmera, mais ou menos aonde está essa luz aqui, ok? Então vou deixar o nosso point light aqui, que é mais onde a nossa câmera vai estar vendo ele. Vamos ver aqui, ó, a nossa câmera está aqui, a nossa luz está vindo daqui. A gente vê um render para ver se está ok a posicionamento da luz. Ok, está bem mais condizente com o nosso projeto. Eu acho que está legal. A gente poderia talvez trazer um pouquinho mais para fora assim, ó, que ele ilumina um pouco mais o nosso personagem, para ele não ficar só escuro. Aí ele vai dar uma beiradinha um pouco mais clara. A gente vai tentar fazer reprodução daqui como se fosse algo próximo das nossas árvores, tá? Vamos ver agora mais longe. Aqui quer dizer no nosso frame inicial, se ele está na posição boa essa luz, ou senão a gente vai precisar fazer uma animação da luz para que ela tenha um bom shade, ok? Inicialmente eu acho que está muito bom, ó, esse posicionamento da luz, ok, está muito legal. E eu vou guardar esse keyframe para a gente ver ele em relação ao anterior que a gente tinha, ó. Esse aqui é o primeiro, antes da gente mudar o nosso background. A gente mudou o nosso background para Surface Color, e depois a gente Shading Color, desculpa. Aqui depois a gente mudou nossa luz para ficar em relação à nossa sombra. Eu acho que está bem mais integrado o nosso background. E eu acho que é isso daí. A gente pode preparar um pouco o render dessa cena para que a gente, vamos ver, só no meio aqui, eu gosto de ver sempre no início, no meio e no final, para que a gente tenha os 3 pontos de observação do nosso personagem. Eu vou guardar essa daqui, vamos ver o último frame. Eu gosto de ver 3 pelo menos, né? O frame inicial, o frame do meio e o último, que a gente vê 3 pontos principais da nossa animação. Vamos ver, ó, se a gente for ver no início, ele está aqui. Depois ele vai andar, a luz está boa também, eu acho. Não está muito longe. E depois a luz está mais aqui, ok? Então, eu acho que está bem interessante
esses 3 pontos de render que a gente tem, ok? Então, agora a próxima coisa que a gente vai fazer... Opa, eu não guardei o último frame. Ou esse é o último frame? Esse é o último frame. Eu não guardei o do meio. Aqui no meio. Não guardei sim. É esse daqui que é o do meio que a gente fez. Tá, então eu acho que para mim tá garantido que vai dar um render legal pra gente, tá? A próxima coisa que a gente vai fazer é gerar, por exemplo, no próximo vídeo a gente vai gerar alguns efeitos de luz e efeitos de sombra para o nosso personagem. Tudo aí, valeu!